Querido Deus, de fato esse lugar te pertence. Deus, aqui é a agência do teu reino nessa comunidade. Nós somos porta-vozes, embaixadores. Faze-nos dignos do compromisso que assumimos como cristãos. Que nós não venhamos envergonhar o teu nome. Que nós não venhamos ser causa de escândalo para o teu reino. Mas que essa comunidade que aqui se reúne seja razão de alegria, de suporte, de provisão, de proclamação de redenção. Te agradecemos por essas portas abertas. Te agradecemos, Deus, pela presença de cada família que o Senhor trouxe para esse lugar. Porque é o Senhor quem traz ceifeiros para a tua obra. Fala conosco, nos abençoa, nos conforta, nos consola. Oramos agradecidos, crendo em um nome e por amor a Jesus. Amém. Os amados podem sentar. Tia Edivânia está ali, abençoada, não é? Esperando aí as nossas crianças, que porventura, né, estejam conosco aí para se fazerem presentes ali no Ministério Infantil. Amados, hoje para nós é um dia triste, né? É um dia triste. Por quê? Porque ontem, às 16 horas, veio a óbito uma irmã em Cristo muito querida, muito amada, colaboradora dessa igreja, uma pessoa que nós temos muito apreço, né? E tem como aumentar um pouquinho aí, Michel? Cadê o Michel? Tem como aumentar um pouco aí? Para ver se dá para a turma olhar um pouquinho. É a Cíntia Maria Brito Seba. Nós acabamos de chegar do cemitério. O seu sepultamento aconteceu agora no final da tarde. Alguns membros da igreja estavam presentes. E nós estamos aqui pesarosos, né? Porque o próprio Salmo 116, versículo 15, tem algumas traduções que dizem assim: preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Se não me engano, na NVI, vamos ver aí, Michael, se não me engano, na NVI tem a melhor tradução, que diz que é com pesar que Deus vê a morte dos seus santos. Então aqui a irmã Cíntia, né? Uma pessoa muito preciosa, ela tem um restaurante ali no Vinhais, né? Um restaurante antigo, e a Cíntia fazia uma obra social imensa, né? Ela fazia diariamente a distribuição de bandecos, a comunidade de situação de rua estava ali todos os dias no horário do almoço, e ela chamava essa turma de minha bênção, né? Aí essa turma que geralmente a gente negligencia, que é invisível, né, aos nossos olhos, ela tinha um olhar muito atento. E o Salmo 116, 15 diz: o Senhor vê com pesar a morte dos seus fiéis. Então não tem contradição com preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos, porque esse precioso significa caro. Caro para Deus. É caro para Deus ver o seu juízo, porque a morte é a consequência do juízo da queda. Então é com pesar que Deus, ele vê a morte dos seus santos. É caro para Deus. Por quê? Porque a morte é consequência da rebelião do homem contra Deus. Mas Cristo, ele muda toda essa perspectiva. Então, eu iria falar hoje sobre ética cristã e política. Mas, diante do ocorrido, eu não estou aqui em condições de tratar de um assunto tão delicado
que essa questão da ética e da política, isso iria exigir de mim uma habilidade ainda maior, não é? Até porque nós não queremos tratar sobre ética e política, não é para me justificar, não é para eu acusar, não é para me defender, não. É para apresentar de maneira clara essa realidade dentro do conceito bíblico. Mas nós sabemos que existe muita divergência, existe muita discussão acerca do tema. E hoje, em face dessa perda, ontem quando eu tomei conhecimento, já mais ou menos nesse horário que mais cedo um pouco, que eu fui tomar conhecimento, acho que umas 18h30, e aí a pressão, não é? Dor de cabeça, o pesar, não é? A Cíntia é muito presente na nossa vida, muito presente, uma pessoa que é colaboradora com a obra, uma pessoa sempre muito presente. E nós sentimos muito, e eu decidi tratar de um tema que eu sei que há unanimidade no meio cristão, e que seria, se não para você, mas pelo menos para mim, mais edificante diante da condição do luto da nossa querida irmã, não é? Então, nós vamos agora falar com os amados um tema que eu acho que é pertinente, não é? E que é uma proposta para a nossa reflexão. E na próxima quinta-feira eu estaria aqui com PowerPoint, tudo bonitinho, para apresentar princípios bíblicos quanto à ética cristã e à política. O tema hoje é: se Deus nos ama, por que sofremos? Por que o sofrimento? E eu, não por acaso, já começo citando João capítulo 11, versículo 3, falando de Lázaro. João capítulo 11, versículo 3. Diz assim: mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Poxa, mas se o Senhor ama, por que ficou enfermo? Se o Senhor ama, deveria poupar. E eu penso que o fato de Jesus amá-lo, é bem verdade que na vida cristã a gente não dá ênfase ao mérito, nós damos ênfase à graça, mas a gente percebe que a Bíblia, quando fala da família de Lázaro e de suas irmãs, fala de uma forma muito especial, era uma família especial. E a gente sabe que existem pessoas muito especiais. E a Bíblia não poupa, Ela é generosa em evidenciar o amor de Jesus por Lázaro. E a gente sabe que existem pessoas que são amáveis. Todo mundo sabe que amável significa fácil de ser amada. Tem gente que a gente ama de graça, pela maneira que lida, pela forma como se conduz. Naqueles momentos mais difíceis que todo mundo foge, eles se aproximam. Então existem pessoas muito amáveis. E Lázaro era essa pessoa por quem Jesus devotava o seu amor. A gente não vai ter como ler todo o capítulo 11, porque se a gente fosse ler, eu já não teria tempo para concluir o assunto, o tema, e eu gostaria de concluir o assunto hoje, pois eu tenho a proposta de trabalhar o outro tema a partir da próxima quinta-feira. Mas se você ler todo o capítulo 11, você vai perceber que Jesus, diante do túmulo, ele se move, ele chora compulsivamente. Ele se move no seu espírito. Ficou evidente, por meio das emoções que Jesus evidenciou, o seu envolvimento emocional, afetivo com Lázaro e a sua família. E que lindo que Jesus ele não omite esse gesto de amor, Ele não se constrange em demonstrar amor.
Então nós temos muita dificuldade em conciliar o amor de Deus com o sofrimento humano. Esse é um grande dilema e que passarão quantas gerações tiver que passar, esse dilema vai ser uma realidade sempre presente, o conflito de algumas pessoas, né? Por que o justo sofre? Por que uma pessoa tão boa, não é? Dentro do nosso conceito humano, mas existem pessoas dotadas de muita bondade, é um fato, nós não podemos negar. E por que essas pessoas são tiradas de nós, às vezes ainda que a gente acredita que é prematuro, ainda tinha tanto que viver, e de repente quem vive uma realidade oposta, tem uma vida longeva, e vão aí as interrogações, os conflitos, né? Então os judeus questionaram o amor de Jesus por Lázaro, por esse ter passado pela morte sem a intervenção de Jesus. Como é que Lázaro é amigo e agora passa por isso? Então nós temos hoje no seio evangélico essa teologia nutrida pelos judeus. E a teologia, não é, da prosperidade. O cristão próspero e abençoado, ele não passa por sofrimentos. Eu tive agora recentemente, há pouco tempo, uma experiência que obviamente eu não vou citar o nome da pessoa por ética, mas eu vou apresentar essa experiência. Uma pessoa que nós temos um carinho muito grande por ela, uma família que nós já nos conhecemos há décadas, acho que mais de 30 anos, e é um casal muito especial, já estão com a idade um pouquinho mais avançada com a minha, e há algum tempo atrás eles perderam um neto por uma leucemia. Esse neto já estava na adolescência, nessa transição da saída da adolescência e início da juventude. Um menino querido, estudioso, bom filho, bom neto, e de repente ele recebeu o diagnóstico e, infelizmente, de forma prematura, ele foi vencido por um CA, por uma leucemia. Agora, há pouco tempo, uma outra filha, com uma criança com em torno de 1 aninho, também essa criança nasceu com alguns comprometimentos, não sei se de formação, eu não estava no contexto, quando eu já soube, já foi a fatalidade que assolou aquela família, e a criança, acho que completando o ano, ou próximo de completar, mais uma vez eles perdem um neto, agora com uma idade de 1 aninho. Eles são de uma igreja que não tem uma teologia reformada, nem próxima da teologia reformada, não é uma teologia bíblica, né? É uma teologia humana, né? Que essa teologia da prosperidade, ela tem por pai e arauto Kenneth Reagan, que nada tem a ver com o Evangelho de Jesus Cristo, nada tem a ver com o Evangelho de Jesus Cristo. E eles congregam há anos em uma igreja em que essa igreja, ela evidencia essa teologia. E quando eu liguei para me solidarizar com a dor da família, eu presumi o quão devastado eles estavam. Dentro de um período não muito longo, mal se recuperando de uma perda, agora eles têm que enfrentar a perda do 2º neto, só que de pais diferentes. Quando eu liguei, ela quis que eu esclarecesse para ela uma situação que ela havia vivenciado na cerimônia fúnebre do 2º neto. Olha como essa teologia ela é maldosa, ela é cruel. Alguém do convívio da família, movido por uma teologia errada, não é? É aquilo que a gente poderia chamar de amigos de Jó, é aquela turma que na hora da dor, em vez de levar consolo, leva culpa.
alguém chegou e disse para ela: olha, é bom ver o que está acontecendo. Tem alguma coisa aí, tem que ver aí o que se tem que fazer para resolver, porque já é o segundo neto que se perde. Olha, isso é coisa que se diga. É o que a gente precisa ouvir na hora de luto. Isso é cruel. É desumano. E aí ela perguntou para mim: pastor, existe maldição hereditária? E eu disse para ela o que disse o profeta Jeremias e o profeta Ezequiel: nunca mais se diga em Israel, os pais comem uvas verdes e os dentes dos filhos é que embotam. Que a Bíblia diz: nunca mais se diga em Israel. E é bom lembrar que logo no capítulo 31, versículo 31, o próprio profeta Jeremias, que condena o uso desse adágio popular, porque era o quê? Era uma ênfase à maldição, era uma ênfase, não é? À responsabilidade humana. E Jeremias é arauto da graça, é o que vai nos apresentar, antes da encarnação de Jesus, a aliança, a nova e eterna aliança em Cristo Jesus. No capítulo 31, versículo 31, a Bíblia fala de uma nova aliança, que essa aliança, ela se dá pela própria lei de Deus sendo esculpida, gravada no coração humano. Então, na nova aliança não há lugar para condenação, há lugar para redenção. Na nova aliança não há lugar para culpa, há lugar para justificação. E eu lembrei para ela um texto que a gente diz toda hora, Romanos 8, versículo 1. Agora, pois, agora quando? Na nova aliança, na nova dispensação, em Cristo Jesus. Nenhuma condenação. É só ir no dicionário, condenação e maldição são sinônimos, não são antônimos. Então, não pode haver mais maldição na vida daquele que está em Cristo Jesus. E aí eu demandei um bom tempo, né, trazendo referências bíblicas e tentando desconstruir uma teologia equivocada. Quem milita nessa realidade, eu fico pensando, no momento em que ele vai precisar de esperança, ele vai ter que conviver com a culpa. Um filho morre, onde foi que eu fiz? Onde foi que eu pequei? E, meu Deus do céu, como se a gente tivesse controle. Aí eu ainda lembrei para ela, né, do Salmo 139, se não me engano é o versículo 16, que diz que todos os nossos dias foram escritos e determinados por Deus, quando nenhum deles ainda havia. Então pronto, você já chegou com a sua senha e você não tem como transferir a passagem quando você for convocado por Cristo para comparecer diante do trono do Pai. Não tem. Essa passagem é intransferível. Não tem como você perder esse voo, não é? Quando Ele te chamar para comparecer diante dEle, não tem quem impeça, porque os seus planos não podem ser frustrados. Então, para alguns, Deus deu a graça de viver 1 ano. Para alguns, Deus deu a graça de viver 70, outros 100, 115, não é? E agora a sociedade, porque também tem uma melhor condição à saúde, então as pessoas estão tendo uma melhor qualidade de vida. Não só elas podem ter uma vida longeva, mas uma vida também com uma melhor qualidade. Então, que nós possamos viver para a glória de Deus. Mas o que eu queria pontuar, veja como uma teologia errada, ela leva o indivíduo ao desespero em vez de gerar esperança. Então, desespero é ausência de esperança. E aí eu quero falar para quem está chegando agora no meio das redes sociais, pelo canal do YouTube, Instagram, quem está chegando agora, que hoje nós iríamos falar sobre ética cristã e política, mas como é um assunto que ia exigir muito mais de mim, nós estamos chegando nesse instante, né, de ver nossa querida Cíntia regressar à casa do Pai, não é?
nós decidimos falar de um outro tema em que nós temos mais unidade, não vai ser um tema com grandes divergências, e também é um texto que está trazendo consolo ao meu, e eu creio que muitos de nós aqui que amamos a Cíntia vamos nos confortar com essas verdades. Então os judeus também questionaram, né, como é que Jesus ama Lázaro e Lázaro morre? Como é que uma pessoa a quem Deus ama pode se dar mal? Como assim? Isso está na Bíblia, pastor? Vamos ver, João capítulo 11, versículo 37. João 11, 37. Mas alguns objetaram, questionaram, indagaram. Não podia ele que abriu os olhos ao cego fazer que este não morresse? No período da pandemia, quando eu ligava para saber a notícia de algumas pessoas, alguns em meio àquela aflição, diziam: pastor, eu estou sendo questionado como é que crente está passando por isso, e morrendo, e pererê, né? E, às vezes, membros da família que não professam a mesma fé, questionavam a fé dos cristãos em meio àquele caos que nós nem precisamos descrever, que foi uma realidade nua e crua para todos nós. Irmãos, é simples, né? A pergunta era: onde é que estava Deus? Digo, no mesmo lugar que ele estava quando o filho dele se entregou na cruz do Calvário. No mesmíssimo lugar. Onde estava Deus? No mesmo lugar em que ele deu o seu próprio filho. Ele não poupou o seu próprio filho por amor a nós. E por que não eu? Se Deus entrega o seu próprio filho, que é justo, santo, por que não eu? Às vezes a gente se pergunta: mas por que eu? E muitas vezes eu faço isso para mim mesmo, humilhando a minha natureza caída. Por que não eu? O que é que eu sou melhor do que o outro que eu não posso passar, gente? Aperto financeiro, por que, em que eu sou melhor do que o outro que eu não posso passar? Então geralmente eu faço o inverso, tratando é com a minha natureza caída. Por que não eu? Então é só lembrar, se Cristo enfrentou, não é, uma realidade excruciante, por que não eu? Por que eu não posso enfrentar? E com certeza nada que eu vier passar se compara com o sofrimento de Cristo Jesus. Então, quando a gente faz esse caminho que essas demais teologias equivocadas nos instruem ao engano, não é? Nós vamos ter um sofrimento maior, porque nós vamos achar que somos merecedores, que somos importantes. Então aqui os judeus estão: ora, se ele era tão importante, amigo de Jesus, não abriu a vista dos cegos? E parece que há uma lógica nisso. Parece que há uma lógica, parece até que há uma coerência. Se ele fez com Beltrano, o que não fez com Cicrano, né? Mas a lógica de Deus não é embotada, né, pela lógica humana. Ele tem os seus próprios caminhos. Então agora eu quero tratar sobre alguns pontos sobre essa realidade, buscando aqui trazer algum embasamento bíblico para a nossa compreensão. Eu penso que essa realidade que nós vamos compartilhar, ela vai trazer informação para você, mas eu acho que essa palavra hoje é uma palavra mais pastoral, né? Mais confortadora. É aquela palavra, não é, que é uma palavra de edificação ao coração do crente. Então, primeiro ponto que eu quero compartilhar com os irmãos diante desses questionamentos: o sofrimento não é o fruto do desamor de Deus. O sofrimento, ele pode ser, porque eu quero dizer que nem sempre o sofrimento é resultado do pecado humano. Não, pastor, não. Se não me engano é no capítulo 9 de João. No capítulo 9 de João. Tem um cego de nascença. Capítulo 9 de João. Tem um cego de nascença, que os discípulos perguntam para Jesus: quem foi ele? Quem foi? Mais uma vez, maldição hereditária, não é? Tá?
a cura de um cego de nascença, capítulo 9, a partir do versículo 1. Que eu tenho que falar, mas eu tenho que dar embasamento bíblico, não pode ficar nas minhas palavras, né? Ninguém saiu de casa para ouvir o que o pastor acha. Ninguém vai perder esse tempo, não é? Nós viemos aqui para saber o que a Bíblia informa acerca dessa realidade. E o próprio Jesus vai dizer aqui que tem alguém em sofrimento, mas o sofrimento não é resultado do pecado. Vamos lá, e aqui eu vou precisar ler aqui o texto para que a gente entenda melhor, tá bom? Enquanto Jesus caminhou, viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos perguntaram, porque essa realidade de responsabilizar alguém acerca do sofrimento humano é desde que o mundo é mundo, e nos dias de Jesus esse conceito também era muito evidente, e isso vai acompanhar as próximas gerações também. Mestre, quem pecou para que este homem nascesse cego? Aí eu já disse algumas vezes, mas todo mundo sabe que nunca no Antigo Testamento houve cura de cego. Não há nenhum relato bíblico no Antigo Testamento. A única questão em relação à visão é Elias que ora para Geazi, para que os seus olhos sejam abertos, para que ele contemple a realidade espiritual. Mas cura de um cego, nenhum dos profetas tem nenhum registro. Então, cura de cego era uma coisa, era um milagre potentoso, um milagre dos milagres. Porque nem os grandes profetas haviam realizado. É por isso que Jesus disse que o seu ministério era dar vista aos cegos. Existe uma singularidade na realização desse milagre no ministério de Jesus. Então, o que é que o povo entendia? Cegueira, rapaz, é a consequência do pecado dos pecados, né? É o pecado, né? Com letras garrafais. É a cultura, é a teologia daquele povo. E Jesus corrige a teologia deles. E a gente precisa corrigir a nossa teologia para não falar besteira. E olha aí, mestre, quem pecou para que este homem nascesse cego? Ele ou os pais dele? Eu acho muito legal isso aqui que Jesus diz. E assim eleva o status tanto desse homem quanto dos pais. Olha o que a Bíblia diz. Nem ele pecou, nem os pais, mas isso aconteceu para que nele se manifestasse as obras de Deus. Olha que coisa tremenda. Aprove a providência divina em fazer com que o indivíduo nascesse cego, para que na plenitude dos tempos, como diz Paulo, na vinda e na encarnação de Cristo Jesus, Cristo realizasse o grande milagre de devolver e de dar a vista a um cego, porque ele é cego e cego de nascença. Então vamos acabar com essa ideia de que todo sofrimento é resultado do pecado humano. Mas eu e você sabemos que boa parte do sofrimento humano resulta da nossa condição caída, tá bom? Então, eu já apresentei uma referência bíblica e o próprio Jesus coloca essa família numa condição, né? Nem ele nem seus pais pecaram. Você imaginou o tamanho do elogio desse? Já pensou alguém dizendo, Jesus, olha aí, Jave, aí, está assim desse jeito, isso aí é erro, é feio. Jesus, não, essa situação aí é providência divina para que meu nome seja exaltado na vida dele. Olha que privilégio. De repente, a enfermidade que você está enfrentando, essa enfermidade não é para a morte, essa enfermidade não é o fim, essa enfermidade não é culpa sua, não é culpa de ninguém, essa enfermidade é uma realidade que a providência divina, não é? E até uma redundância, não é? Providenciou para o louvor de si mesmo, para o louvor da sua glória, para o louvor, para que o nome de Deus seja engrandecido. Mas agora, uma observação, nós vamos falar de um sofrimento na Bíblia resultante do pecado. Aí nós vamos encontrar quem? Davi, né? Um homem segundo o coração de Deus. Eu não vou ler todo o Salmo 51, tá? Mas eu vou pedir para o Michel colocar aqui, a gente vai
pontuar só alguns versículos para que você tenha clareza. Não é? Eu sei que tem muita gente estudiosa aqui, é capaz até de ter o Salmo 51 memorizado, mas tem gente aí que não está muito familiarizado com o texto. Então, Davi, ele começa clamando a compaixão divina, não é? A misericórdia divina. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Vamos lá, Michael? Lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Um homem atormentado pelo pecado. Davi, atormentado pelo pecado. E aqui cabe a gente lembrar que Davi está pedindo perdão. Mas nós podemos plenamente desfrutar do perdão divino, mas muitas vezes nós temos que conviver de acordo, não é, com as consequências dos nossos atos. É possível que a gente tenha que conviver com essa realidade por toda a vida. E Davi vai ter que conviver com isso durante toda a sua vida. Mas Davi está em profundo sofrimento. Por quê? Por causa dos seus pecados. Então, eu e você precisamos entender, né, que os nossos pecados, eles são como uma fonte poluída, de onde jorra copiosamente o sofrimento. O pecado é o solo de onde crescem os espinhos do sofrimento. O pecado é como um anzol que por trás da isca do prazer ele esconde a dor, o sofrimento e a morte. Davi, a princípio, ele desfrutou o prazer de estar com uma mulher que muito provavelmente deslumbrante, essa mulher. A esposa de Urias devia ser uma senhora muito linda. E ele assume a responsabilidade, que é como rei uma ordem dele. Quem seria capaz de contrariar a ordem do rei? Ele deseja o que diante de Deus não era permitido. Ele age de maneira traiçoeira contra Urias, né? Ele trai a confiança de uma autoridade do seu exército. E apesar da Bíblia dizer que Davi é homem segundo o coração de Deus, mas o amor que Deus tem por Davi não é maior do que ele tem por Urias. Ninguém que pense, acho que Deus gosta mais do pastor Jave, está ali na igreja orando, não é? Não, eu que estou aqui, não, Deus não tem filhos prediletos. A ênfase que Deus dá ao seu amor por Davi também é evidenciando as virtudes de Davi, que são inegáveis, não é? Diferente de Saul, ele conhece o seu lugar. Saul, ele quer, isso cabe até para a questão da política, não é? Porque Deus, quando ele tem as suas várias esferas da vida humana. E em cada esfera da vida humana, ele constitui autoridades. A esfera de autoridade, no que diz respeito ao sacerdócio, não era delegada ao rei. Por que Deus rejeita Saul? Porque Saul, ele ultrapassa os limites da sua autoridade. Ele foi oferecer sacrifício a Deus sem nunca ter sido levantado por Deus. Não era da tribo de Levi, não foi chamado para ser um sacerdote, era rei. Então Deus, ele é muito criterioso. Quando ele nos atribui as nossas competências, as nossas esferas de ação, ele reivindica o nosso compromisso e nós não podemos confundir as coisas. E Davi, ele reconheceu o seu lugar. E esse salmo aí nos ajuda muito a reconhecer as nossas fraquezas. Porque Davi revela muito quem nós somos.
Porque aí eu posso aqui ler o Salmo 51 e ficar cheio de indignação contra Davi, mas praticando as mesmas coisas, às vezes não com ações, mas com pensamento, maquinações, porque nós somos suscetíveis às mesmas fraquezas, né? Então, Davi é esse exemplo de rendição, de reconhecimento de pecado, de humilhação. Então, Deus exalta, tá? Aqueles que são amados por Deus estão expostos a sofrimentos. A minha mãe biológica, quando ela foi diagnosticada com câncer, um câncer fulminante, né? Ela se queixando daquela situação que alguém, uma pessoa com uma indisposição com um membro da família, aí querendo ofender a minha mãe, dizia assim: na família de Dona Júlia tem tanto problema com câncer que lá em casa, na minha família biológica, né, há uma predisposição para o câncer. Eu tive um tio, irmão da minha mãe, que morreu com câncer de boca. Eu pude testemunhar isso ainda na minha adolescência, né? Eu tive um sobrinho, filho da minha irmã, que teve leucemia, quase veio a óbito. Então, o câncer é uma realidade muito presente na minha família biológica. E fora os demais parentes que agora não me vêm à memória. E alguém, né, até com um tom de acusação, disse: família Leite é dada ao câncer, querendo alfinetar, né? Eu disse: mamãe, câncer não ficou para dar em árvore, câncer foi para dar em gente. E nós estamos sujeitos a isso. Por que não eu? Por que não a senhora? Por que a gente acha que só tem que ser o outro? E como cristão, a gente precisa entender essa realidade e crer que Cristo é poderoso o suficiente para nos curar. Como a minha mãe, depois de uma longa luta contra o câncer, isso ocasionou a minha conversão, uma grande dádiva, foi a minha conversão diante desse sofrimento dela. Eu tive a oportunidade de levá-la no Aldenor Abelo aqui em São Luís, um ginecologista oncologista, dizendo para ela na minha presença: Dona Júlia, a senhora vai morrer de qualquer outra coisa, mas de câncer a senhora não morre. E assim aconteceu. Ela já faleceu já com as comorbidades da idade, né, um Alzheimer avançado, aí agregou uma queda no banheiro, então aqueles agravamentos próprios da idade. Mas ela morreu com longevidade e ela morreu de morte natural. Não foi o câncer que não foi o ponto final na vida dela. Então, não é porque alguém tem em algum momento um diagnóstico que obrigatoriamente tem que ser o atestado de óbito, tá bom? Então vamos entender isso. Agora é bem verdade que ninguém vai ficar feliz, recebe um diagnóstico, né? E você vai sair sorridente, né? Eu acho interessante que Paulo diz que nós devemos estar contente, não é? Em todo o tempo, em toda e qualquer situação, ou seja, não é por causa da situação, mas é em meio à situação, que é insano. Eu vou ali, tenho um diagnóstico que não é legal, vou sair, fulano, tu nem sabe, eu recebi, isso é loucura, não é? Isso é loucura, insanidade. O abatimento, a tristeza são muito naturais, até esperado, né? Mas em meio a isso, nós vamos buscar nos fortalecer no Senhor. Então, a vida cristã não é a vida, né, que está assim isenta de intempéries, muito pelo contrário. A vida cristã é uma vida que vai ser muito mais assolada por desafios. Por quê? Porque é contra a cultura. Estamos no mundo, mas não somos do mundo. Então, os nossos desafios são bem maiores. É por isso que os covardes não herdarão o reino. Os covardes não herdarão o reino, não é porque Deus fica assim, pinhoso. Porque é covarde, eu não gosto de covarde, né? Deus não tem isso. Isso é nosso. Deus não tem isso. Né? Deus não fica nessa queda de braço. Por que não herdam? Porque não perseveram, porque não se dispõem a lutar. É por isso. É a consequência de uma própria condição do covarde.
não é porque Deus agora declarou guerra a todo e qualquer covarde, é porque o covarde não se mantém firme nas fileiras do exército de Cristo. Então, eu queria falar muito sobre isso, mas isso demandaria muito tempo, é só um ponto para a gente pensar. Segundo, o sofrimento é um aviso solene aos ouvidos humanos. Eu costumo dizer em aconselhamento, não é que Deus, ele fala pela linguagem das circunstâncias. A melhor e a mais evidente forma de Deus falar é por meio das Sagradas Escrituras. Nada substitui as Sagradas Escrituras. Mas você que é cristão, também sabe que você se relaciona com Ele e Ele usa outros recursos também para falar conosco. E muitos desses recursos se dão em meio às circunstâncias. E aí, nós vamos ler Romanos, capítulo 6, versículo 23. Romanos 6, 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Salário é o quê? É uma espécie de recompensa. Você vende as suas horas de trabalho para uma instituição pública ou privada, o funcionário vende. É por isso que a gente não pode pegar o tempo de trabalho e desperdiçar com aquilo que não nos compete fazer. Não estou dizendo agora que você vai ver uma vida louca, naquele frenesi, e agora eu não sento, e nem uma água eu não posso beber, vou ter problemas renais que eu não vou nem ao banheiro, aquele legalismo. Não é isso. Mas é lembrar que você vendeu as suas horas. Se é jornada de trabalho, E o que é o salário? O salário é recompensa pelo trabalho realizado no final do mês. E Paulo usa essa metáfora do salário para falar das consequências do pecado na vida humana. Então Deus, ele usa circunstâncias também para nos conduzir ao centro da sua vontade. Se não houvesse a dor, nós iríamos sucumbir. Eu penso, agora sou eu, e assumo a possibilidade de estar errado, que a dor faria parte da vida humana mesmo antes do pecado. Como assim? Isso é um conceito meu. Por quê? Diz que a dor de Eva seria potencializada. Eu aumentarei a tua dor. Já me dá um precedente para entender que alguma forma de dor haveria. Se não tiver dor, não tem esporte. Não. Se não tiver dor, não tem música. Pastora Verbena, para ela tocar lindamente aqui, primeiro ela teve que calejar os dedos. Tensionar, apesar de eu não entender nada de instrumento, mas essa compreensão eu tenho. Para ela tirar um acorde, um som de uma nota, ela tem que tensionar, ela tem que fazer pressão, machuca, tem que ter dor. A bailarina, quanta dor ela não sente para fazer a performance no palco. Agora, eu entendo que sem o pecado, seria tudo dentro de um contexto de uma plena e total normalidade. Não seria a dor do sofrimento causticante, Mas uma dor, por quê? Porque nós somos dotados de terminações nervosas. Se você não sentir dor nos seus membros inferiores e superiores, corra para o médico e, pelo amor de Deus, busque ajuda. A hanseníase, ela tira a nossa capacidade de sentir a dor, porque ela compromete as nossas terminações nervosas. O indivíduo é amputado e não sente a dor. Por quê? Porque a pessoa passa a necrosar em vida. Os tecidos, as células morrem, A pessoa, é um morto-vivo. Então, como é importante a dor, irmãos. Mas eu espero que os irmãos entendam a minha reflexão do que eu estou falando,
para depois não sair aí falando bobagem, né? Ou me botando mais defeito que eu já tenho. Se não houvesse a dor, nós também não teríamos nenhuma condição de buscar socorro. Então, esses sinais que Deus permite, essas evidências que promovem sofrimento, também é uma possibilidade de recomeço, de pedir ajuda, de ser socorrido. O sofrimento é um aviso solene de que é impossível transgredir os preceitos de Deus sem sofrer as devidas consequências. O salário do pecado é a morte. Aqueles que buscam prazer no pecado descobrirão que ele é uma fraude. Voltando a Davi, não é? Eu imagino que para Davi foi à noite com Batseba. Até porque ela não podia negar nada ao rei, porque não é para qualquer pessoa, é o rei. Ela se rende diante do desejo do rei. Eu já li algumas literaturas relacionadas a isso, né? Querendo atribuir a Batseba até a responsabilidade pelo pecado de Davi. Eu particularmente discordo. Ela está lá no local dela, tomando o banhinho dela, com as companheiras dela, e todo mundo já sabe, né? Davi está no lugar errado, na hora errada, fazendo a coisa errada, bisbilhotando o que não era para bisbilhotar. E aí é ele quem dá ordem para que ela venha até ele. E o resultado disso todo mundo já sabe. Mas todo mundo sabe que no final das contas, o prazer de pouco tempo que foi uma vida inteira de sofrimento. O próprio Deus diz, olha, o que tu fizeste em oculto vai ser anunciado pelos telhados. Eu vou botar um outdoor para ti nunca mais, eu estou parafraseando, né? Nunca mais esquecer do que você fez. A espada jamais se apartará da tua casa. Aí tem gente que gosta da confissão positiva, né? Assim, meu filho, né? Porque aí teve um livreto aí, da editora Vida, né? Há poder em suas palavras. Em certo sentido, isso tem um valor, mas a gente tem que ter cuidado, todo extremo é muito perigoso. Esse livro, ele que deveria ser uma bênção, acabou sendo um problema para muita gente. Por quê? Porque e isso é uma teologia esotérica, não é cristã, não. Não é cristã. Eu tenho pessoas muito queridas que são dadas à crença esotérica, e alguém uma vez, eu já até contei aqui a história, né? Eu precisei de um guarda-chuva para levar a minha mãe para fazer aquela confirmação da sua existência ali, presente na agência bancária, e aí estava assim, um clima meio esquisito, e eu não tinha levado guarda-chuva, cheguei lá, pedi, tem um guarda-chuva? Me deram um guarda-chuva. Aí eu disse lá, rapaz, tomara que eu não quebre, não arrebente esse guarda-chuva. Peguei o guarda-chuva, botei minha mãe no carro, entrei no carro. Na hora de descer, ali naquele Bradesco ali da Magalhães de Almeida, um vento, uma chuva. Na hora que o vento deu aquele guarda-chuva de quinta, né, virou do avesso, arrebentou, não ficou uma tala inteira. A bênção é que tinha um vendedor ambulante vendendo um igualzinho, da mesma cor. Na mesma hora eu meti a mão no bolso, já comprei um idêntico, e só não tirei a etiquetazinha, ainda vinha com a etiqueta pendurada. Quando eu cheguei em casa, aí esperei passar chuva, tudo, entrei com a mãe, resolvi, quando eu volto, aí eu fui dizer para a turma lá, que aquele guarda-chuva não foi o mesmo, fui contar a história. E alguém, dado a essa crença da confissão positiva esotérica, disse para mim, é porque o universo não sabe ouvir não. Tu disse não. E eles chamam Deus de centelha. Centelha não sabe ouvir não, não gosta de não.
Na hora que tu disse, não vai quebrar o guarda-chuva, pronto, já decretou a quebra do guarda-chuva, e o guarda-chuva quebrou. Não precisava, a pessoa me doutrinando, e eu, como gosto de ser ouvido, eu ouço com atenção, empatia mesmo. Rapaz, olha, ainda não tinha pensado nessa perspectiva, bem aí, não pode dizer não para o universo, não. Aí eu fico, e eu não matarás, não adulterarás, não, aí eu vou para a Bíblia, né? Digo, rapaz, o meu não é uma centelha, o meu é o farol da justiça, é a luz do mundo, né? Ele não tem problema com não, né? Mas centelha tem. Tudo bem, deixa a centelha com as implicações dele. Aí a turma vem e joga isso dentro do Evangelho. Eu fico pensando de Absalão, que viveu a vida inteira ouvindo que ele era o pai da paz. Absalão, pai da paz. Pai da paz, vem para cá. Pai da paz, já fez. Ele cresceu ouvindo que ele é pai da paz. Mas é ele quem se levanta e declara a guerra contra o próprio pai e rei. E aí, a confissão positiva não prestou na vida dele? Ele não teria que ser o homem mais pacífico? Afinal de contas, até o nome dele inspira paz. Então, irmãos, isso tem nada a ver com o Evangelho. Isso é esoterismo. Quando eu vi o movimento G12 chegando e quiseram me arrastar para dentro do G12, eu disse, para lá eu não volto. Eu já vim de lá, eu vou para lá de novo. Me sujar com esse negócio aí, né, para não ser ofensivo a ninguém. Vamos voltando aqui ao texto para não criar confusão, tá? Se o vinho é doce ao paladar, ele é amargo ao estômago. Então a gente precisa ter cuidado com as tentações da vida. Ele produz uma sensação de prazer no momento, mas ele pode produzir um sofrimento eterno. Aqui a gente só está dando usando o vinho como metáfora, mas você pode aplicar a outras áreas da sua vida. Então tem situações que no momento pode ser intensamente prazerosa, me dá experiências sensoriais as mais diversas, aquela viagem, né? Mas a consequência pode ser eterna. Exemplo, Davi. Vamos prosseguindo. O sofrimento, ele precisa ser o nosso pedagogo e não o nosso coveiro. Tem gente que faz do sofrimento, não é o seu algoz. Não. Vamos aprender com o sofrimento. Eu estou dizendo isso para vocês, e Deus é minha testemunha, que em meio ao meu sofrimento, que não existe vida sem sofrimento, eu tenho procurado exercitar isso. Senhor, o que é que eu vou tirar de melhor? E às vezes são sofrimentos que eu cavei com as minhas mãos. Não foi ninguém que foi responsável. Eu mesmo fui lá e arrumei o problema para mim. Aí agora eu vou o quê? Eu vou sucumbir? Senhor, eu vou aprender. Primeira coisa, eu já vi que isso bem aqui não dá certo. Não tem mais reprise, não tem mais bis. Não, isso aqui é ponto final, porque eu sei que a experiência é desastrosa, é catastrófica. Então nós precisamos aprender com o sofrimento. Parece que isso é clichê, mas eu quero dizer para você que é possível. Vamos aprender, vamos tirar algum proveito dessa realidade, e o proveito é sempre o crescimento. Aí nós temos inúmeros exemplos. Aí tem o exemplo clássico que você já conhece, que é o exemplo de José, no Egito. Nós temos exemplos, dos profetas, Daniel e tantos outros. Homens que, em meio ao sofrimento, tiveram proveito das maiores lições, tá bom? Então, vamos ler o texto. Um exemplo clássico também é o de Jó. Vamos ler com Jó, capítulo 2, versos 9 e 10. O que Jó é campeão em sofrimento, né? É difícil você superar Jó em termos de sofrimento. Então a mulher dele disse: você ainda conserva a sua integridade? Amaldiçoe a Deus e morra. Olha o que ele diz. Vamos lá, versículo 10. Mas Jó respondeu: você fala como uma doida, né? Jó está dizendo para ela: você aí está sendo tola. Você não está usando aí o seu QI, a sua massa encefálica, não. Vamos ser inteligentes.
Vamos ser inteligentes. Crente precisa ser inteligência. Melhor do que inteligente aí é sabedoria. Você sabe o que é sabedoria? Sabedoria é a habilidade de colocar as verdades bíblicas na vida prática. Assim, a fulano de tal é uma pessoa sábia. Simplificando, sabedoria é a habilidade de aplicar as verdades bíblicas no dia a dia. Na hora da provação, essa mulher não foi sábia. É porque às vezes a gente quer só achincalhar com a mulher de Jó, porque isso faz bem para a gente, né? Afinal de contas, eu tenho alguém de quem eu posso falar mal. Né? E a gente tem mais realização em falar o mal do outro do que em elogiar. Mas quem fala mal demonstra ter uma alma achatada. Porque uma pessoa emocionalmente saudável e bem, ela busca, em meio às adversidades, extrair as maiores lições. Eu não estou dizendo que eu e você alcançamos esse nível, mas é um nível a ser alcançado. A gente precisa almejar esse lugar. E ela não foi. Você fala como uma doida, temos recebido de Deus o bem, por que não receberíamos também o mal? É lembrar que Deus está no controle, tanto nos dias bons quanto nos dias maus. Hoje eu falei algumas vezes no momento do velório da Cíntia, né? Cíntia, ela tinha uma frase que eu sou muito esquecido, mas eu acredito que eu falei isso lá e depois fiquei, mas é isso mesmo. Ela tinha um uniforme do restaurante dela, em que na parte de trás do uniforme tinha uma frase escrita: Deus está no controle. E era uma frase que sempre... E aí, Cíntia, como é que está? Não, Deus está no controle, Deus está no comando. Deus... É lembrar, Deus está no controle mesmo. Eu posso perder o controle, mas Deus não. Muitas vezes eu perco o controle. E às vezes Deus tira o controle da mão da gente. Porque nós somos controladores por natureza. A gente gosta de controlar. A gente acha que a nossa opinião é melhor, o nosso gosto é o melhor. Do meu jeito é o melhor. A minha teologia é melhor. Diz que todo pastor, ele sofre de uma vaidade, né, de achar que a pregação dele é melhor. Graças a Deus, Deus me quebra para eu não pensar muito nisso, né? Mas quem usa essa expressão é o Augusto Nicodemos, né? A gente achar que a nossa pregação é a melhor, que eu sou o pastor. Agora, essa experiência eu já vivi e me arrependo no pó e na cinza. Chegava uma pessoa problemática aqui, aí eu olhava e dizia: rapaz, é porque o pastor dela não teve habilidade. Mas não, rapaz, se ela sentiu o meu amor que eu tenho para dar e oferecer. Nada disso, né? Nada disso. Gente complicada é complicada em todo canto. Não é sobre mim, é sobre o que Cristo pode fazer na vida do meu irmão. Mas a gente pensa que pode, a gente acha que dá conta. E eu, na minha infância ministerial, em alguns momentos eu me vi nesse lugar, mas aprendi a duras penas que não é assim não. Não é assim. Então vamos nós. Há pessoas que se desesperam ao passarem pelo sofrimento da vida. Há sofrimento físico, há sofrimento mentais, emocionais, para mim são os mais dolorosos. É um conceito que eu tenho e respeito a opinião de cada um. Existem sofrimentos de ordem espirituais, nós sabemos que existem. Há dores da alma que doem mais que as dores físicas provocadas pela doença. Eu já vi uma pessoa com um problema de um câncer agressivo, não é? E com dores horrorosas. Essa pessoa, eles tiveram que, já próximo do fim, que nem morfina não dava jeito, não é? Fizeram uma interrupção na medula dela, de forma que ela já não sentia mais os movimentos e nem dores. Tamanha e intensa a dor que aquela mulher sentia. Existem dores físicas e dores, porque aí uma coisa mexe com a outra. Tem gente que diz assim: pastor, esse problema é espiritual ou é emocional? Eu digo, é tudo junto. Por quê? Porque não dá para separar, eu sou corpo, alma, espírito. Tem gente que diz assim: pastor, mas esse problema é só espiritual? Eu digo, não. Por quê? Porque não dá para separar, simples. Tem aí
questões de ordem espiritual, tem aí questões de ordem emocional e pode ter questões de ordem física. Não dá para separar, irmãos. Deus nos fez trino para nos lembrar quem Ele é, que é o Deus trino, corpo, alma e espírito. Tá bom? Então, vamos parar com esse negócio de querer departamentalizar o homem. Não, isso aqui é só espiritual. Não dá. Não dá porque nós somos um todo, tá? Não são poucas as pessoas que se revoltam contra Deus como a mulher de Jó, ao passarem pelas tempestades da vida. Em vez de serem como a cera que se derrete ao sol, elas são como o barro que endurece mais e mais quando expostos à luz e ao calor solar. Tem gente que, em vez de se derreter como cera e se render, não, endurece, rígido. Vamos acabar com isso, que é só sofrimento prolongado. O sofrimento deve nos ensinar ao invés de nos destruir. O rei Davi disse, Salmo 139, 71. Eu amo e repito isso aí como mantra. Foi-me bom, olha aí, parece coisa de doido, né? Foi-me bom eu ter passado por várias tribulações. Isso é coisa de doido. Dizer que foi-me bom estar no shopping, estar numa festa, uma viagem. Tribulação é vida cristã. Foi-me bom ter passado por várias tribulações. Qual é o resultado e o benefício? Para que eu aprendesse os teus mandamentos, os teus decretos, os teus estatutos, de acordo com a tradução. Sofrimento é o lugar, é a pedagogia de Deus, é o lugar de aprendizagem. Eu tenho aprendido muito, desde a pandemia para cá, eu tenho extraído grandes lições desses dias. Grandes lições. E louvado e engrandecido seja o nome do Senhor, que não permitiu que a pandemia me ceifasse. Eu ainda tenho o privilégio de, com vida, lutar na expectativa de dias melhores. Vamos agradecer, porque senão a vida vai virar um inferno aqui na terra. Você pode passar até a eternidade no céu, mas vai viver os dias que ainda tem para viver aqui num verdadeiro inferno. Magoado com todo mundo, culpando todo mundo, não tem lugar bom. Eu vou usar uma expressão que parece muito ofensiva, mas eu não tenho intenção de ofender ninguém. Mas na boca de uma pessoa descontente, não há nada que preste. Você vê uma pessoa botando defeito em tudo, num descontentamento pleno, total, o problema é dele, não é do outro. É que nem aquela história da gente querer justificar o nosso erro com o erro do outro. Ai, vamos dar aqui o meu exemplo com a Dilana. Lana, eu só te falei aquilo que também tu me disse aquilo outro. Não, eu falei aquilo ali com você porque eu não fui sábio o suficiente para colocar em prática os princípios que eu aprendi nas Sagradas Escrituras. Seu erro é seu erro, meu erro é meu erro. Meu erro eu tenho que assumir e ser responsável por ele. A gente fica nessa, não, porque eu só te disse, porque então isso é conversa de gente maturo. Assuma a sua responsabilidade, cresça, perdoe, peça perdão. É assim que a gente caminha e avança. Nem todo sofrimento é fruto do pecado. O homem que nasceu cego, ele estava sofrendo, mas não por causa do pecado, mas para que nele se manifestasse a glória de Deus. De repente, esse sofrimento presente é para que o nome do Senhor seja glorificado. Você vai ter... Olha, nós temos uma história linda aqui ao longo dos nossos 27 anos, mas de muitos desafios, de muita tribulação, de muito embate. Quantas experiências da intervenção divina? Não fosse essas experiências que nós tivemos com o Senhor, é possível que nós não fôssemos também quem nós somos em Cristo Jesus. As muitas lições que nós aprendemos, não é? Então agradeça, de fato, seja grato. Agora é moda, não é? Tudo é gratidão, gratidão, mas é um ídolo em torno, a gratidão se tornou um ídolo, porque o homem é triste, ele faz ídolo de tudo, até de coisas boas, mas a gratidão não deve ser o nosso ídolo. Nós devemos adorar a Deus e sermos gratos a Ele por tudo que Ele nos tem feito, como diz o Salmo 103. Neste mundo nós passamos por aflições
e importa que entremos no reino de Deus por meio de muitas tribulações. Olha, no plano de Deus, ele inseriu tribulação. Atos capítulo 14, versículo 22. E eu vou ter que encerrar bem aqui, porque já estamos encerrando, e talvez semana que vem eu ainda volte a falar sobre isso, nem fale sobre política ainda, tá? Porque é muita coisa boa para falar, e eu acho que eu vou contribuir com alguém, tá? Então vamos nós. Nem todo sofrimento, ele é fruto do pecado. Neste mundo nós passamos por aflições, mas importa que nós entremos no reino, a despeito das tribulações que nós havemos de enfrentar. Onde é que está isso, pastor? Atos 14, versículo 22. Fortalecendo o ânimo dos discípulos, exortando a permanecerem firmes na fé e mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Se tiver que enfrentar mais tribulação, que venha tribulação. Mas o que importa é o resultado de tudo isso. O que importa é saber que o reino de Deus já é uma realidade, não só quando eu chegar na eternidade, mas no tempo presente para a glória do nosso Deus. Está enfrentando tribulação? Irmãos, a minha escatologia, eu não estou dizendo que você tem que comungar da mesma ideia que eu. Mas quando eu olho para a Bíblia, né, eu olho para a Bíblia e eu não olho de forma muito otimista quanto ao futuro. E eu acho excelente que esteja acontecendo o que está acontecendo, porque em nada do que está acontecendo contradiz a Bíblia. Você não vai dizer assim, não, mas a Bíblia está dizendo, olha, tudo diferente do que a Bíblia. Não. Testificação das Sagradas Escrituras. Então Jesus vai dizer, se porventura quando o Filho do Homem vier encontrará fé na terra, que fé é essa? É a fé esotérica? É a fé coach? É a fé... Não, é a fé genuína. E que fé é genuína? A fé no Redentor, no Salvador Cristo Jesus. Essa fé cada vez mais vai enfrentar forte oposição. Bote o presidente que botar, bote o governador que botar, bote o líder mundial que botar, a coisa vai caminhar para uma realidade mais desafiadora. Não tem como mudar. Por quê? Porque os planos de Deus não podem ser frustrados. Claro que eu não vou querer contribuir para isso, endossar, validar, favorecer essa realidade. Não, eu sou contra a cultura. Mas é uma realidade que eu sei que mais cedo ou mais tarde se concretizará. Jesus disse que assim como foi nos dias de Noé e de Ló, serão os dias da sua vinda. O que caracterizou Noé? Violência. Por que o dilúvio? Porque os homens estavam se matando. Era capaz de todo mundo se matar e o último vivo, com remorso, se suicidasse. Aí acabava a raça humana. Antes que vocês se acabem, eu lembro muito de Paulo escrevendo aos Coríntios, né? Até falei no domingo, usando de ironia, porque é uma estrutura literária. Disse assim, cuidado que vocês não se devorem, porque vocês aí estão para se devorar, daqui a pouco não fica ninguém na igreja, porque todo mundo acabou com todo mundo, né? Era o que estava, a humanidade caminhava para essa realidade, Deus intervém, ressignifica a humanidade. Mas o que era que imperava? Violência. E assim como nos dias de Sodoma e Gomorra, perversão sexual. É isso. O fim será vivenciado em uma evidência de violência e perversão sexual. Quem disse? Não foi eu, foi Jesus. Então não tem como a gente mudar. O que a gente vai enfrentar nos últimos dias? A oposição à genuína fé, violência e perversão sexual. 3 características que evidenciam o fim. Se você crê em Jesus, se você tem a mesma compreensão que eu tenho, né, dessa realidade, é o meu conceito, entendo, porque tem gente que tem uma outra interpretação escatológica. Tá, o sofrimento presente pode ser o prelúdio da consolação eterna. E para não terminar em sofrimento, eu quero terminar com consolação.
porque nós precisamos dessa consolação. E eu quero encerrar lendo 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 17. E a minha oração é que o Consolador, ele haja como nenhum psicólogo pode agir, ele haja como nenhum analgésico pode agir, ele haja como ninguém pode agir. Ele haja de uma maneira muito especial na sua vida, ele possa trazer consolo em meio ao seu sofrimento. A gente não tem como viver sem sofrer. E quando com a gente está tudo muito bem, a gente sofre pelo sofrimento do outro, que a Bíblia diz, e a gente vai continuar Romanos capítulo 12, no próximo domingo, não é? Nós somos dos que têm empatia. A gente se alegra com quem se alegra. Por quê? Porque a gente não é invejoso. Quem não se alegra com quem se alegra é movido por um sentimento de inveja. A pessoa prospera, mas sabe-se Deus como é que ele conseguiu esse patrimônio. Eu convivi com pessoas que dinheiro honrado era só o que ela recebia, dos outros era tudo dinheiro fácil. No final das contas a gente vê que é uma pessoa egoísta. A gente vai caminhando e a gente vai amadurecendo e vai tendo a real compreensão. Nós nos alegramos com os que se alegram. Por quê? Porque nós não somos invejosos. Nós temos a capacidade de nos alegrar com quem obtém a vitória. Mas também nós choramos com os que choram. Empatia, a dor do outro, ela é uma realidade que impacta a minha vida. Então não dá para viver nessa vida sem sofrer, que ainda que o sofrimento não é meu, mas é o sofrimento do próximo. Então, vida sem dor é impossível. Vamos lá? Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória, acima de toda comparação. Que essa leve, é Paulo que diz, olha o que Paulo diz da tribulação. Gente, é Paulo, ele diz em Coríntios que ele chegou ao ponto de se desesperar da própria vida. O mesmo Paulo que diz que tudo posso naquele que me fortalece, se Deus é por nós, quem será contra nós? É o mesmo Paulo que diz que ele sofreu naufrágio, ele açoites, em defesa do seu apostolado, do seu sofrimento. Cheguei a um ponto de me desesperada. Quem é que não fica desesperado em meio ao naufrágio? Barco está afundando, navio está a pique. Aí quando ele sai vivo do naufrágio, na ilha de Malta, ainda vem uma cobra, não é? E pica a mão de Paulo. Ele diz, mas meu Deus do céu, alguém ia dizer, rapaz, você é um azarado, não morreu no naufrágio, está aí, esta cobra agora vem matar. Isso aí é pecado na vida de Paulo. O homem com profundas marcas de um sofrimento com Cristo Jesus. Mas olha o que ele diz, essa leve e momentânea tribulação. Tudo fica leve e momentâneo se a gente olha para a eternidade. Agora, se você for carnal, e não existe crente carnal, eu não acredito que a divisão é crente carnal e crente espiritual. Ou você é espiritual e crente, ou você é carnal e ímpio. Eu não divido. Quem vai fazer essa divisão é a Bíblia de Scofield. E a Bíblia Scofield tem muita heresia na Bíblia Scofield. Muita. Então a gente tem que ter cuidado com os comentários nas Bíblias. A Bíblia de Scofield foi uma das primeiras Bíblias de estudo a ser traduzida para a língua portuguesa. Quando eu comprei Scofield, a Scofield foi lançada primeiro do que a Thompson, depois veio a Bíblia Thompson. Meu Deus, que alegria, uma Bíblia de estudo, mas veio recheada de suas heresias. Inclusive em relação à pitonisa de Endor, eles têm lá um comentário que aí dá margem para outras interpretações. Então a gente tem que ver. Saiu da Bíblia, então é muita atenção. Foi o pastor Jave que falou, redobra a atenção. Por quê? Porque eu e qualquer um outro, por melhor que seja, é passivo de erro. Não é? Até bem intencionado a gente faz o que não deve, não é? Atribui uma informação a mais do que de fato a Bíblia está querendo nos dizer. Então Paulo diz o quê? Leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória. E aí ele termina acima de toda comparação, ou seja, não tem como comparar.
não dá para comparar, é porque não é possível, impossível comparar. Muito mais Deus tem para te dar e por toda a eternidade. Amém? Que você encontre nesse texto razões para encontrar consolo, renovo, fortalecimento, encorajamento mútuo e que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Amém? Eu convido minha pastora querida, pastora Verbena, com nossa amada irmã, meu irmão aqui para vir adorar. Irmãos, eu quero agradecer esses irmãos amados, né? E eles são fiéis às quintas, vêm de Uber, tem gastos, né? Compromete orçamento. Vamos dar uma salva de palmas pela vida deles, amém? Né? Torna o nosso louvor mais especial para um Deus que merece todo esforço e compromisso nosso. Vamos ficar de pé, vamos orar agora. Eu não sei qual é a sua dor, sua angústia, seu sofrimento, eu sei que eu tenho o meu, você o teu, e nós vamos nos encorajando mutuamente. Querido Deus, nos abençoa, nos guarda, nos protege, nos dá sabedoria, habilidade para colocar o que nós aprendemos na Tua Palavra em prática na nossa vida diária. Abençoa também os dízimos e as ofertas que serão devolvidos ao Senhor, dedicados para o louvor do Teu nome, para o sustento da Tua casa, da Tua causa. Ajuda-nos, Senhor, abençoa-nos, traz clareza. Agora eu quero te pedir em favor da vida dos familiares da nossa querida Cíntia. Eu oro pela sua filha, Márcia. Eu oro por César, o seu esposo. Eu oro pelos funcionários daquele restaurante. Eu oro por aquelas dezenas de pessoas que recebem diariamente uma quentinha, um alimento, uma refeição. Que Deus, agora no porvir, que eles possam continuar ainda, Deus, dando continuidade a essa causa que Ele iniciou, que hajam recursos, que o Senhor abençoe. Eu te peço que o Senhor abençoe a cada um de nós. E eu peço que de uma maneira muito especial, o Senhor continue a falar conosco por meio dessa reflexão. Oramos e te agradecemos, em o nome de Jesus. Vamos devolver ao Senhor os dízimos e ofertas e logo depois, com a bênção do Senhor, retornar para os nossos lares. Vamos adorar o Senhor.